a gente está com uma sequência aqui de casos que devem estar deixando vocês boquiabertos, indignados, a todos nós com certeza, mas vamos aqui pegar um avião, figurativamente falando, e ir direto para outra região que aí sim o morticínio segue a todo vapor, lamentavelmente. Isso dada a escalada de Israel contra a organização xiita, a milícia xiita terrorista do Hezbollah no Líbano, que segue muito intensa. Isso porque Israel pediu para civis se afastarem de posições próximas do Hezbollah no Líbano, mas 182 pessoas morreram nos bombardeios mais recentes. Para a gente entender exatamente os detalhes, ninguém melhor que Fabrício Knight, que está aqui com a gente agora na bancada do Morning Show. Muito bom dia, meu querido Fabrício. Muito bom dia, André. Traz para a gente a extensão e a dimensão desse último movimento aí no campo de guerra do Oriente Médio. Olha, bastante forte, viu? Hoje teve muitos bombardeios por lá. Semana passada a gente estava no Jornal da Manhã, até mesmo aqui no Morning Show eu falei que os ataques de Israel no Líbano entre a noite de quinta e a manhã de sexta-feira eram os mais fortes registrados desde o começo da guerra contra o Hamas, lá em 7 de outubro do ano passado. Agora isso já mudou, os de hoje já são considerados ainda mais fortes, ou seja, há uma intensificação e o próprio ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, falou: estamos sim intensificando os ataques, estamos partindo para cima e o povo israelense vai precisar nesse momento ter aqui autocontrole. Ele falou em compostura, disse que o povo israelense vai precisar mostrar compostura nesse momento de ataques intensos contra o Hezbollah lá no Líbano. Foram pelo menos 300 alvos do Hezbollah e os números que a gente tem aqui até o momento, atualizados pelo Ministério da Saúde do Líbano, são de 182 mortos e 727 feridos. A gente não sabe descrever aqui, de fato, quantos desses mortos são civis, quantos mortos são combatentes do Hezbollah, mas, segundo o Ministério da Saúde do Líbano, há entre os mortos algumas crianças e mulheres, ou seja, alguns civis devem ter acabado morrendo, infelizmente. Hoje pela manhã, o exército de Israel, o governo israelense, de certa forma, não sabe exatamente qual órgão do governo de Israel fez esse comunicado, mas houve pelo menos 80 mil ligações de telefone para pessoas que moram no Líbano, próximas ali da região de fronteira, pedindo que elas abandonem as suas próprias casas. A regra é a seguinte: elas não podem ficar a menos de 1 quilômetro de algum posto do Hezbollah, alguma base do Hezbollah, principalmente na região de fronteira, porque todas essas bases, nesse momento, são alvos ou serão alvos de ataque nas próximas horas. E aí o Hezbollah contra-atacou com pelo menos 3 bombardeios também, 3 alvos de Israel bombardeados aí já do lado israelense da fronteira. Mas é um ataque muito forte que a gente está vendo. E até uma informação, aí falar um pouquinho de geografia do Líbano, né? As escolas no Líbano hoje suspenderam as aulas e as escolas se transformaram em abrigos para a população civil, incluindo em Beirute e Trípoli, que já é quase no norte, já quase Iraque do Líbano. Ou seja, uma região bem distante da fronteira que mostra que os ataques são fortes, com armamentos cada vez mais pesados, capazes de atingir distâncias cada vez maiores. Meus amigos, dificílimo a gente ver, semana após semana, casos que vão um superando aos outros também no grau de complexidade militar, enfim, e a gente vê esse morticínio seguindo adiante. Mas eu queria só ouvir a opinião do nosso trio aqui da bancada, Jess, Money PP. Israel normalmente reivindica uma espécie de patamar moral elevado, como na comparação aos seus algozes, né, Hezbollah, as milícias xiitas de modo geral, os terroristas que os cercam, porque eles têm essa tendência, esse método de avisar de antemão a população civil que pode ser diretamente afetada por qualquer ação militar. E, claro, os seus algozes não fazem o mesmo. E não tem por assim dizer, essa generosidade, entre aspas, de avisá-los de aonde vai ser o ataque e de que maneira vai se dar. Isso cola para vocês? Isso é convincente para vocês? Para mim é zero convincente. Eu acho que nesse caso aí, as ligações, né, parecem que foram mais de 80 mil ligações
de evacuação, elas tinham um teor de gerar caos. Os ataques aconteceram num tempo que não era hábil a uma evacuação, então eles queriam gerar uma situação ali de insegurança. Obviamente, isso tem um impacto político muito grande no Líbano, isso tem um impacto de seguridade para as pessoas que estão lá. Então, imagine, André, você receber uma ligação de Israel falando ali, de alguém de Israel te falando que vai explodir um míssil ali, que o Hezbollah está tentando te tirar a sua vida. Então, o desespero e a situação de terrorismo que isso causa nas pessoas é gigante, assim. Eu acho que é difícil interpretar como um alerta real, assim. Não acho que se encaixe assim, mas eu vou além. Eu acho que a situação de escalada em relação ao Líbano é muito preocupante, mas ela também é muito política. O Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, ele está cada vez mais tendo uma oposição mais forte contra ele. Os protestos em Israel também estão crescendo. Tel Aviv está sendo palco de protestos. Então, essa tática do inimigo, da guerra, do nós estamos em risco, tem sido a tática que ele está utilizando. Ele está jogando agora com o Líbano dentro disso. Não estou ignorando que o Hezbollah é um problema, que ele é um grupo extremo terrorista e que está ali nesse sul criando toda essa situação. Mas a realidade, seja posto também o fato, é que é muito triste ver a população do Líbano sendo atacada assim e ver as vidas que são perdidas, assim, as vidas de crianças, de mulheres, que não tem nada a ver com essa situação. Um Estado nunca deve ter a postura de um grupo terrorista, porque o Estado tem legitimidade. O Estado, ele não pode ter esse tipo de tática. Eu acho lamentável, principalmente para uma democracia e para um país que eu particularmente admiro e tenho carinho, ter um líder como Benjamin Netanyahu que faz de posturas tão feias assim durante a guerra. Até complementando o que você disse, Jess, se você me permite, um ministro libanês disse hoje, o governo libanês falou que essas ligações de Israel para os cidadãos libaneses é uma guerra psicológica. É assim que eles estão descrevendo, dizendo que eles estão querendo tacar o terror por lá para provocar ali uma ira na população, de alguma forma, enfim. E em nome da precisão, falei que a cidade de Trípoli, no Líbano, fica perto da fronteira com o Iraque. O Iraque não faz fronteira com o Líbano, quem faz é a Síria. Mas fica lá no norte do Líbano, de fato, bem longe até... Bem longe não, mas longe da fronteira com Israel, onde os ataques são concentrados. E só complementando o ponto da Jess, que eu basicamente concordo, quando essas ligações vêm após a explosão dos pages e dos walk-talks que não tiveram nenhum tipo de aviso prévio, né, e que violam claramente o direito internacional e qualquer tipo de convenção sobre métodos de guerra, né, porque são uma metodologia que na prática, coloca em risco a população civil, porque ninguém teria como ter certeza da precisão de com quem estão aqueles objetos, tanto que tivemos vítimas crianças nessa história, fica ainda mais difícil de você considerar a legitimidade desse ataque. É muito triste, porque a gente sabe que Israel é a única democracia daquela região e exatamente por isso tem uma missão moral de representar um método diferente, né? Não podemos tratar essa situação toda com a régua de terroristas. Meus amigos, situação complexa e a gente vai, claro, estar trazendo todos os próximos desdobramentos aqui na nossa programação da Jovem Pan, claro, em cima do lance sempre da notícia. A gente